Irmãos, neste momento, com muita alegria em nossos corações, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O que significa a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um memorial. Jesus disse assim: fazei isto em memória de mim. Os irmãos sabiam que os cristãos no primeiro século, logo depois que Jesus voltou ao céu, eles, e a igreja primitiva, a igreja cristã, ela celebrava a ceia do Senhor. E então os participantes faziam como Jesus mandou: comia o pão e tomavam o cálice. E eles repetiam aquelas palavras de Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E comiam o pão. E depois repetiam: tomai, bebei, este é o cálice, é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. E tomavam o cálice. Mas acontece que por causa da perseguição religiosa, os inimigos ouviam os cristãos falarem essas palavras, e então começaram a taxá-los de antropófagos, então de antropofagia, isto é, estavam comendo carne humana, comendo as criancinhas. Então muitos cristãos foram condenados, jogados na arena para os leões e tal, com a acusação de antropofagia, porque o pessoal não entendia que eles estavam celebrando a ceia do Senhor e achavam que era outra coisa. E imagine os irmãos no primeiro século a dificuldade que a igreja do Senhor Jesus tinha de celebrar a ceia, porque não tinha os aparatos e as circunstâncias que nós temos hoje. Então as dificuldades eram grandes. Mas através dos séculos, a igreja do Senhor continuou a celebrar a ceia. Por que usamos o pão e o cálice? A Bíblia diz: o pão simboliza o corpo de Jesus que foi partido na cruz do Calvário em nosso lugar. O cálice simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E através do sangue dele que ele derramou na cruz do Calvário, que podemos ter as nossas vidas, os nossos corações, os nossos pecados perdoados. Antigamente, no Velho Testamento, você vai ler que havia um processo de purificação, mas era diferente. As pessoas tinham que levar animais como pombinhos, aves, outras aves, levavam cordeiros e então entregavam ao sacerdote. E ele colocava ali sobre o altar, imolava aqueles animais e aquele sangue então era oferecido ao Senhor. A fumaça subia ao Senhor como expiação de pecado. Isso você encontra no Velho Testamento. Era uma ordenança do Velho Testamento. Tudo isso aconteceu e muita gente diz assim: mas é estranho que isso tenha acontecido no Velho Testamento. À luz da nossa crença hoje, da nossa cultura hoje, seria e é, mas não no passado. Até porque tudo que você vê, esse sacrifício, era uma projeção para o sacrifício maior que iria acontecer, o sacrifício de Jesus. Então, quando o homem pecou e desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, lá no começo, e então a Bíblia diz que eles se acharam nus, porque estavam nus, mas não se reconheciam, não podiam se ver assim, mas depois do pecado, então a Bíblia diz que Deus teve que matar um animal, tirar a pele daquele animal e fazer roupa. Então a coisa já vem de longe, desde o princípio. Deus precisou cobrir este homem para que este homem pudesse se sentir bem. Se sentia mal por causa do pecado, da sua desobediência. Então, desde aquele princípio até o Novo Testamento, aqui que você tem a morte de Jesus na cruz. Então toda essa história, todo esse sacrifício do Velho Testamento, tudo o que aconteceu objetivava o sacrifício maior de Jesus. Por isso eu li o texto nesta manhã de Isaías 53. 700 anos antes de Jesus nascer, profetizou.
Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Toda essa profecia falando a respeito do sacrifício de Jesus, do Messias. E agora, Jesus vem, e ele vem para quê? Para dar a sua vida. O primeiro embate que Jesus teve foi na tentação, no monte da tentação, quando Satanás tentou desvirtuar a Jesus. E Jesus disse: não, Senhor, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, eu não vou me curvar diante de ti, tudo te darei, se prostrado me adorar. Não, Satanás, nada disso. E então, tentando ali, tentando acolá, e fazendo isso, fazendo aquilo, para desvirtuar o Senhor Jesus. Certa ocasião, um discípulo de Jesus, Pedro, quando Jesus começou a falar sobre o seu sofrimento, a sua morte na cruz, o seu padecimento, Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma que isso lhe aconteça. Senhor, se fosse hoje a gente diria: vai doer, Senhor. Já pensou que ele prego na mão, nos pés? Não faça isso, Senhor. E o que Jesus respondeu para Pedro, o seu apóstolo? Ele olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Retrava-te, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus. Então o Senhor repreendeu a Satanás, que estava usando o próprio apóstolo Pedro para tirar Jesus da cruz. Mais adiante, quando Jesus estava na cruz, quem foi que Satanás tentou alguma coisa? No último momento, o ladrão: desce da cruz, desce, você é Deus, prova para mim que você é Deus. E Jesus não respondeu. Os outros que passavam: você não disse que era Deus? Você não fez muitos milagres? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mostra, desça dessa cruz e nós creremos em ti. Olha a conversa: desça da cruz e nós creremos em ti. Iriam crer? Coisíssima alguma. E o Senhor Jesus então começou aquele calvário, primeiro com a sua prisão, levado à casa do sumo sacerdote, passando ali a noite sendo acusado, depois indo de um lado para o outro, indo para Herodes, para Pilatos, para Herodes, até o caminho do Gólgota, até passar pela via cruz, a via dolorosa, carregando a minha cruz, a sua cruz, sendo zombado, cuspido, batido, desonrado por todos. E ele carregando a cruz que era minha, que era sua. Ele não merecia, mas ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele levou a cruz. E ali então, enquanto crucificavam, o que é que a Bíblia diz? Ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se soubessem que estavam crucificando o Filho de Deus. Se soubessem. Mas eles não sabiam o que fazem. E muitos outros também não sabem e continuam não sabendo o que fazem, por causa da sua rejeição. E vai Jesus então com as 7 palavras da cruz. E ele começa. Primeiro ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sempre esteve na presença de Deus, sempre estava ali. De repente Jesus sente-se sozinho. O Filho de Deus com os nossos pecados coberto, e Deus então dá as costas para o Filho dele, o próprio Filho amado. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus então depois: tenho sede. E lá vem vinagre. Darem vinagre para o Senhor Jesus. Diz a Bíblia: ele provou e ele não quis, porque o vinagre era como se fosse alguma coisa para atenuar a dor. E Jesus rejeitou aquele vinagre. E Jesus continuou então expressando, falando ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele disse: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Até naquele momento final, quando ele diz: Pai, está tudo consumado. E diz a Bíblia que, baixando a cabeça, o Senhor rendeu o Espírito. Depois lá vai José de Arimateia, tira o corpo de Jesus da cruz, com autorização de Pilatos, e leva o corpo de Jesus para embalsamar, para cuidar do corpo, e coloca ali na sepultura.
tudo cumprindo as Escrituras. Nada aconteceu por acaso, nada foi escrito por alguém, tudo de acordo com as profecias. E ali fica o corpo de Jesus. Até que, na manhã de domingo, no primeiro dia da semana, não foram os homens, não foram as crianças, não foram os jovens, mas foram as mulheres, como sempre, que se levantaram cedo, prepararam suas cestinhas e foram lá tributar a Jesus a honra. Só que na cabeça delas era fazer alguma coisa por um corpo morto. Só que na cabeça delas era honrar um Jesus morto, um Jesus na sepultura. E para maior surpresa, quando elas chegam, o que vem? Vem um sepulcro aberto, uma pedra removida, os anjos de Deus ali. E os anjos, mulheres, que vocês estão procurando? Elas não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Mais tarde, Jesus tem aquele encontro maravilhoso com Maria Madalena. Quando Maria Madalena chorando, porque Jesus não estava ali, e ela vê aquele homem, acha que é o jardineiro, e diz: onde você colocou o corpo de Jesus? E Jesus olha e diz: Maria. E ela diz: Rabone, mestre. Ela entendeu, ela compreendeu aquela voz, ela viu que aquele homem que a chamou pelo nome era o mesmo nome, homem que ela conhecia tanto, chamado Jesus. Não me detenhas, porque eu vou para o meu Pai, mas vá e diga aos meus discípulos que vão para a Galileia, e ali eles me encontrarão. Que alegria! Ela sai correndo e avisando a todos: vi o Senhor, o Senhor falou comigo, o Senhor se ressuscitou. Alguns creram, outros não, mas o Senhor estava vivo. Até aquele momento, quando ele encontrou com seus discípulos, estava ali um que não tinha ouvido a mensagem, não tinha crido. Sempre tem um no meio que não crê. Tomé, olhe minhas mãos, olhe meus pés, Tomé. Não sou fantasma, sou eu, Deus meu, rei meu. Tomé, você creu só porque você viu? Bem-aventurados e felizes são aqueles que não viram e creram. Eu e você somos mais bem-aventurados do que Tomé, porque nós não vimos e nós cremos. Irmãos, nesta manhã, ao receber este pão, não é somente um pedacinho de pão, mas lembre-se no sacrifício que o Senhor Jesus fez por você. Lembre-se do corpo dele que foi partido na cruz em seu lugar. E em assim fazendo, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, com os nossos corações quebrantados e agradecidos. Feche os seus olhos. Olhe a Deus agora e diga: Senhor, eu te peço que o Senhor limpe o meu coração de qualquer coisa que possa me impedir de participar da mesa do Senhor. Se eu não estou em condições, dá-me, Senhor, na próxima oportunidade, condições de participar da mesa do Senhor. Obrigado pela tua morte na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus celebrou a ceia e entregou o pão aos seus discípulos, simbolizando o seu corpo na cruz. Recebamos agora o pão.
e o fez por mim. A minha dor levou, os meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, meu Jesus me salvou. Fiquemos em pé. Bom, Genaro vai orar ao Senhor, agradecendo o pão. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és a nossa bênção, Tu és a nossa paz, Senhor. Amém, Jesus. Tu és o nosso refúgio, ó Deus, Tu és a nossa fortaleza. Tu és o grande e o supremo bem das nossas vidas, ó Deus. E, de acordo com a Tua palavra, estamos aqui, Senhor, fazendo o que Tu pediste. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por essa igreja. Amém. Diz a palavra de Deus: e Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos. Podeis assentar. Diz a palavra do Senhor: semelhantemente, depois de tomar o pão, ele tomou o cálice e deu aos seus discípulos. E ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Recebamos o cálice. Que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber, sobre os bens, riquezas e poder. Grande povo, canta juntos. Força, diga ao Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou e o fez por mim. A minha dor levou, os meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, mas ressuscitou e fez por mim. A minha dor levou, os meus pecados todos perdoou. Meu Jesus me salvou. Que lembrança maravilhosa do sangue do Senhor Jesus derramado por nós na cruz.
podemos confessar os nossos pecados. A Bíblia diz: Deus é fiel e justo para nos perdoar. Só por este sangue é que foi capaz o Senhor realizar a nossa salvação. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segure a bandeja. Fiquemos em pé neste momento e vamos louvar a Deus, agradecendo o sangue de Jesus. Ainda na tua presença, Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, a tua misericórdia, Senhor, por tu ter morrido na cruz no remendo dos nossos pecados, Senhor. Que te pedimos que tu renove em nós esse desejo de te servir mais, Senhor, com o cálice que estamos tendo aqui, Senhor. Que tu possas abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Diz a palavra de Deus: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomemos o cálice. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E diz a Bíblia: e tendo cantado um hino, Jesus saiu para os montes das oliveiras. Cantemos este hino que fala deste amor de Jesus. Morreu na cruz, tudo isso ele fez por nós. Em assim fazendo, estamos imitando o que aconteceu naquela noite entre Jesus e os seus discípulos. Senta-nos. Maior que o mundo, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber, e sobre os bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Vocês juntos com alegria. Morreu na cruz, mas ressuscitou por mim. A minha dor levou, os meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, meu Jesus me salvou. Os meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, porque através da morte dele e da sua ressurreição, nós podemos, Senhor, estar juntos como igreja, louvando o nome dele e gozando desta preciosa salvação que ele preparou na cruz por nós e para nós. Agora, Senhor, abençoa-nos durante esta semana. Quarta-feira, quando estaremos aqui, Senhor, em oração, buscando a tua face. Sim, Senhor, fale ao nosso coração e ao coração do teu povo, para que venha, Senhor, quebrantado
buscar a tua face. Senhor, nós queremos dar-te graças neste momento pela vida da nossa igreja. Senhor, abençoa a nossa igreja, que vai completar o seu 11º aniversário no próximo domingo. Senhor, que seja um momento de muita alegria, de gozo, Senhor. Que pela manhã, quando aqui nos reunirmos, Senhor, às 10h15, ó Deus, que seja, Senhor, um culto que realmente glorifiquemos a Ti e sintamos a Tua presença. Senhor, nós Te damos graças, porque o Senhor tem abençoado essa jornada, mas nós precisamos muito da Tua companhia. E abençoa, Senhor, a Tua igreja no próximo domingo, neste dia tão especial para todos nós. Que aqui estejamos com os nossos corações cheios de gratidão para dizer-te obrigado, Senhor, pela existência desta igreja. Abençoa o pastor Joaquim, que estará pregando, o quarteto que estará cantando, a nossa banda que estará participando, Senhor, louvando o teu nome. Usa, Senhor, todos os atos daquele culto para a glória do teu nome. Use as nossas vidas para convidarmos outros brasileiros, Senhor, para trazermos nossos familiares. Oramos pelos irmãos hispanos que vão estar aqui. Ó Deus, que seja um dia de muita alegria, de muita felicidade e de bênção na nossa igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.